Abra comigo então em Gênesis capítulo 29, nós vamos ler os versículos 16 e 17. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos ternos, mas Raquel era formosa e bem favorecida. Até aqui. A Bíblia nos fala que Labão tinha duas filhas, Lia e Raquel. Normalmente a gente ouve palavras, a gente ouve canções sobre Raquel, sobre a beleza de Raquel, sobre a formosura de Raquel, sobre o que Raquel representava para Jacó, mas ninguém fala sobre Lia. E hoje eu queria justamente falar um pouquinho sobre esta mulher, sobre a vida de Lia. E o que a vida de Lia nos ensina? O que nós podemos aprender através da vida de Lia, daquilo que ela viveu, daquilo que ela passou, como foi a caminhada de Lia com Deus, com seu pai, com seu marido, com sua irmã. Aqui nós vemos que diz que no versículo 16 e 17, diz que Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. No original, esse olhos meigos não é da meiguice que a gente entende hoje. Olhos meigos quer dizer olhos caídos, olhos descaídos. Então, alguns estudiosos dizem que provavelmente Lia era vesga, ou Lia tinha algum problema nos seus olhos, e ela andava sempre meio que cabisbaixa e ela não era bonita. Já a sua irmã caçula, Raquel, a Bíblia fala que ela era formosa aos olhos, que ela era bonita, enquanto Lia era feia. Lia, a partir disso, ela teve uma relação, primeiro, com seu pai. Nós sabemos pela palavra que o pai dela não era um bom caráter, não era alguém de uma conduta ilibada, e ela então vivia meio que rejeitada pelo pai, porque a sua irmã era caçula e era bonita e ela era feia. Então ela tinha também uma relação conturbada com sua irmã, que ela se sentia sempre por baixo. Ela achava que sua irmã era sempre a melhor, a sua irmã era aquela que era bonita, aquela que as pessoas gostavam, e ela ficava sempre à sombra, sempre num segundo plano. Até que teve a relação dela com seu próprio marido, sabendo que o marido dela não amava ela, amava a irmã dela, mas casou-se com ela por uma imposição do seu pai. E isso aumentou ainda o sentimento de rejeição que ela tinha em relação ao pai, porque o pai teve que enganar o noivo para que ela pudesse se casar, senão ela não se casaria. Isso a gente vê lá nos versículos 25 e 26, quando diz assim: mas quando chegou a manhã, lá estava Lia. Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? A resposta de Labão: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. Jacó tinha trabalhado 7 anos para se casar com Raquel. Então a gente pode entender que naquela época a festa de casamento era uma festa regada a muito vinho, as pessoas bebiam muito, era à noite, não tinha luz elétrica, era tudo muito escuro. E então Labão aproveitou essa situação toda de que Jacó certamente tinha bebido muito, estava escuro, estava um clima de festa, e ele, ao invés de entregar Raquel, entregou Lia para Jacó, e Jacó acabou indo dormir, não percebeu o que era. Quando ele acordou, ele então percebeu que ele tinha tomado por esposa não aquela a quem ele amava, não aquela a quem ele tinha escolhido e tinha trabalhado durante 7 anos, mas tinha recebido como esposa a irmã dela, quem ele não amava, que não era bonita como era Raquel. Então ele se sentiu enganado, e então ele questionou Labão: por que você fez isso comigo? Aí Labão simplesmente respondeu: porque o costume aqui não é dar em casamento a mais nova antes da mais velha.
E é interessante, queridos, que Jacó, quem era Jacó? Como que Jacó chegou até Labão? Se vocês se lembram, Jacó enganou seu pai, fazendo-se passar por seu irmão, para ganhar a primogenitura. E então ele fugiu até a casa de Labão. E nesse momento, eu creio que Deus deve ter falado ao coração de Jacó. Da mesma forma que ele enganou seu pai, ele foi enganado. Então, o enganador passou a enganado, tempos depois de ter enganado seu próprio pai e roubado a primogenitura. Então, naquele momento, ele colheu o que ele tinha plantado. Ele plantou o engano e ele colheu justamente o engano. Ele roubou a primogenitura do seu irmão. Ele quis se casar com a caçula, mas ele foi obrigado a se casar com a primogênita. Veja que a lei da semeadura, ela funciona em qualquer situação. Quando você planta alguma coisa lá na frente, por menos que você espere, você acaba colhendo aquilo que você plantou. Mas voltando à vida de Lia. Lia, ela amava Jacó, mas Jacó amava Raquel. Chegou mais 7 anos e Jacó se casou então com Raquel e ficou com as duas mulheres. Só que Raquel não podia ter filhos. E naquela época, uma mulher não poder ter filhos era um motivo de vergonha, um motivo de constrangimento. Então nós vemos que Lia, ela deu à luz a 4 filhos inicialmente para Jacó. Depois ela teve mais 3, mas inicialmente ela deu à luz a 4 filhos. E então a situação deles era assim: Lia, ela tinha os filhos, mas não tinha o marido. Raquel tinha o amor do marido, mas não tinha os filhos. Então ambas as mulheres, elas eram infelizes, porque não eram completas. E aí a gente vê o coração de Lia, quando ela foi dando os nomes aos próprios filhos. Quando nasceu o primeiro filho, isso está lá em Gênesis 29, no versículo 32, ela deu o nome de Ruben, que quer dizer ver. Ela disse: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Então ela deu à luz a um filho e a motivação dela era atrair o amor do seu marido através do filho que ela estava tendo, porque ele queria muito ter um filho, mas a mulher que ele realmente amava não podia dar filho a ele. Então o primeiro filho, ela falou assim: eu vou dar o nome de ver. Quem sabe agora o meu marido olha para mim, me vê com outros olhos e passa a me amar. Só que isso não aconteceu. E chegou a hora dela dar à luz ao segundo filho. E o coração dela continuava com essa motivação: eu quero ter o amor do meu marido para ser feliz. Então ela deu o nome de Simeão, que quer dizer ouvir. Disse ela: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. Quem sabe agora o meu marido vai me ouvir. Vai ouvir o que eu tenho a dizer, vai ouvir o que eu tenho a falar, vai ouvir o amor que eu sinto por ele. Então, através desse filho, meu marido vai se voltar para mim e eu serei feliz. Novamente, nada disso aconteceu. Então veio o terceiro filho e ela o chamou de Levi, que quer dizer apegar. Disse ela assim: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Sabe o que aconteceu então? Nada. Nada aconteceu. Tudo continuou como antes. Ela tinha dado 3 filhos a ele, mas ele continuava amando Raquel, mesmo ela não podendo dar-lhe nenhum filho. Mas daí para frente, queridos, que é o que passa a nos ensinar muita coisa, que Deus fala ao nosso coração. A partir do terceiro filho, algo mudou na vida de Lia. Algo mudou no coração de Lia. Então, ao nascer o quarto filho, veja a diferença da visão dela, da motivação dela, ao dar o nome ao seu quarto filho. E no versículo 35, diz assim:
Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Você percebe como mudou a atitude dela, como mudou a motivação dela? Os outros 3 filhos tinham como objetivo atrair o amor do marido. O quarto filho teve como objetivo louvar a Deus. Independente de ter ou não o amor do marido, independente de sentir-se ou não rejeitada, de sentir-se ou não preterida, de ser ou não bonita, nada disso mais importava. O que importava era ela louvar a Deus, porque ela tinha tido mais um filho. É como se ela dissesse assim: não importa se meu pai não gosta de mim, se meu pai me rejeita, se minha irmã é bonita e eu sou feia, se o meu marido gosta da minha irmã, não gosta de mim, não importa nada disso. Eu vou louvar a Deus pelo que eu tenho, pelo que eu sou, e não pelo que eu acho que eu tinha que ser e pelo que as pessoas pudessem me trazer felicidade. Eu vou louvar a Deus porque a minha alegria e a minha felicidade está nele e vem dele. Isso mudou a vida de Lia, e nós vamos ver mais para frente as consequências dela ter mudado de visão e não olhar mais para as coisas ou para as pessoas, querendo encontrar nelas a felicidade, mas passando a olhar em Deus, a louvar a Deus e encontrar em Deus tudo aquilo que ela precisava, tudo aquilo que ela sentia e ela desejava. Deus realizou não somente em Lia, mas através de Lia, coisas grandiosas. Se você for olhar aqui, continuando a história, vocês vão ver que metade das 12 tribos de Israel vieram do ventre de Lia. Lia é a mãe de 6 tribos de Israel, e dentre elas, Judá. A palavra fala que é o leão da tribo de quem? De Judá. Judá saiu de Lia. Lia, ela foi gerando filhos até que Jesus fosse gerado através da descendência de Lia. Isso é uma honra que Deus fez, porque Lia passou a louvar a Deus. E lá no livro de Ruth, diz que juntas formaram as tribos de Israel. Ela teve a honra de ser a mãe de 6 das tribos de Israel. Queridos, isso é uma bênção. A gente vê que quando nós tiramos os olhos das coisas, das pessoas, das situações, do dinheiro, seja do que for, e colocamos os nossos olhos em Deus, Deus começa a nos honrar, Deus começa a mudar o rumo da nossa vida. E aquilo que ela tanto queria, que era o amor do seu marido, ela também conseguiu, tanto que a palavra fala no capítulo 49, que quando Jacó já estava à beira da morte, ele decidiu ser enterrado ao lado de Lia e não de Raquel. Isso nos mostra que em algum momento o coração de Jacó se voltou a Lia. Em algum momento Jacó se apaixonou por Lia, passou a amar Lia mais do que Raquel. Não porque ela tinha dado filhos a ele, não porque ela era bonita, mas porque ela resolveu louvar a Deus com o nascimento do seu filho. Porque ela resolveu atirar os olhos de que a felicidade dela estava no seu marido e colocou os olhos que a felicidade dela estava em Deus e vinha de Deus. É interessante que, pesquisando o original das palavras, a gente vê que louvor e ação de graças, no hebraico, é a mesma palavra que expressa louvor e ação de graças. Aqui está o mistério da graça. Quando nós recebemos alguma coisa de que nós não merecemos, então nós louvamos a Deus, nós damos graças a Deus, porque Deus foi gracioso para conosco, porque Deus nos deu algo que nós não merecíamos, que nós não tínhamos feito por onde receber, mas Deus nos deu pela graça. Então nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus. Ao passo que quando nós não recebemos alguma coisa que nós achamos que deveríamos receber, então a nossa atitude, ao invés de ser
louvor e ação de graças, ela passa a ser murmuração, reclamação. Na verdade, a murmuração, ela é o contrário do louvor, da gratidão e da ação de graças. Quando você acha que você merece, quando você acha que você tem mérito em alguma coisa e não recebe aquilo, a primeira atitude nossa é justamente de reclamar, de murmurar contra Deus e até de questionar a Deus. Mas quando nós encaramos a nossa realidade, nós temos a consciência de que nós não merecemos nada, então nós passamos a entender que tudo o que nós temos vem de Deus e que a nossa alegria está em Deus. Que nós tenhamos ou não tenhamos aquilo que nós gostaríamos de ter, nós temos que louvar a Deus, porque no momento certo Deus vai mover céus e terra, Deus vai mover todas as coisas para nos honrar e para nos dar aquilo que nós precisamos, não necessariamente aquilo que nós queremos. Mas então, falando esse tempo da vida de Lia, o que é que Lia tem para nos ensinar de mais importante? O que é o principal que nós podemos ver na vida de Lia? É que a partir do momento que eu paro de reclamar e passo a louvar a Deus e agradecê-lo, entendendo que eu sou dele, que tudo que eu tenho está nele e é por ele e para ele, então as promessas de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida passam a ser cumpridos. E nós começamos a receber honra da parte de Deus, não da parte dos homens, mas da parte de Deus. A Bíblia fala que aquele que se humilha será exaltado. Quando eu me humilho diante de Deus e falo, Deus, eu não posso, eu não tenho, eu não sei, eu não consigo, mas eu te louvo, porque a tua vontade será feita na minha vida. A partir daí, Deus começa a cumprir cada um dos seus propósitos na nossa vida. Eu quero deixar para você hoje esta palavra, dizendo para que você entregue a Deus os seus desejos e que você não coloque em seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, em qualquer lugar que seja, em qualquer pessoa que seja, a sua felicidade. A sua felicidade está em Deus. A sua felicidade vem de Deus. Faça como Lia fez ao dar à luz ao quarto filho. Dê o nome de louvor. Diga, eu louvarei a Deus por este filho. Então, a partir de hoje, quando você acordar amanhã, ao acordar, fala assim, eu louvo a Deus por esse dia. Eu louvo a Deus por esse trabalho que eu tenho, ainda que não seja o trabalho que eu gostaria no momento. Eu louvo a Deus pela minha família que Deus me deu. Eu louvo a Deus pelo carro que eu tenho, ainda que eu queira ter um carro melhor. Eu louvo a Deus pela casa que eu tenho, ainda que eu queira ter uma casa melhor. Eu louvo a Deus pela minha saúde, ainda que eu queira ter uma saúde melhor. Eu louvo a Deus pelo meu corpo, ainda que eu quisesse ter um corpo mais bonito, mais sarado, mais alguma coisa. Eu louvo a Deus pelo meu corpo, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus. Nada por merecimento meu, mas tudo pela graça de Deus. E nada é suficiente para me trazer felicidade. Apenas Deus. Deus é capaz e é suficiente para me trazer tudo aquilo que eu preciso ter para ser feliz. Amém, queridos?